Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 71. Felicidade. Harmoniosa ação de todas as energias. A ação harmoniosa e salutar de todas as energias do corpo e da mente resulta em felicidade. Quanto mais elevadas e aprimoradas as energias, tanto mais pura e perfeita a felicidade. Relação da felicidade com a saúde. Tão estreitamente está a saúde relacionada com a nossa felicidade que não podemos ter a última sem a primeira. É necessário um conhecimento prático da ciência da vida humana, a fim de que glorifiquemos a Deus em nosso corpo. É por conseguinte da mais alta importância que entre as matérias selecionadas para a infância, a fisiologia ocupe o primeiro lugar. Quão poucos sabem qualquer coisa sobre a estrutura e funções de seu próprio corpo e das leis naturais. Muitos estão sendo levados à deriva sem rumo, à semelhança de um navio no mar sem bússola ou âncora. E o que é pior, não estão interessados em aprender como conservar seu corpo em boas condições de saúde e evitar as doenças. Lei da ação e reação. Nossa felicidade será proporcional a nosso trabalho altruísta, movido pelo amor divino, pois no plano da salvação, Deus indicou a lei da ação e reação. Fazer o bem estimula os nervos. Todo raio de luz espargido sobre outros refletir-se-á em nosso próprio coração. Toda palavra bondosa e compassiva que se dirige a um aflito, toda ação praticada para aliviar um oprimido e toda dádiva que se destina a suprir as necessidades de nossos semelhantes, dada ou feita tendo em vista a glória de Deus, resultará em bênçãos para o doador. Aqueles que assim trabalham estão obedecendo a uma lei do céu e hão de receber a aprovação de Deus. O prazer de fazer bem a outros comunica aos sentimentos um ardor que eletriza os nervos, vivifica a circulação do sangue e produz saúde física e mental. Toda pessoa é uma fonte de sua própria felicidade. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Desassossego, descontentamento, mal-estar revelam a ausência do Salvador. Se Jesus for introduzido na vida, essa vida encher-se-á de obras boas e nobres para o Mestre. Esquecer-vos-eis de cuidar em servir ao próprio eu e vivereis cada vez mais perto do querido Salvador. Vosso caráter tornar-se-á semelhante ao de Cristo, e todos quantos vos rodeiam conhecerão que estivestes com Jesus e dele aprendestes. Cada um possui em si mesmo a fonte da própria felicidade ou infortúnio. Se ele quiser, poderá erguer-se acima das impressões baixas, sentimentais, que constituem a vida de muitos. Mas enquanto ele for cheio de si mesmo, o Senhor nada poderá fazer em seu benefício. Satanás apresentará ambiciosos projetos para estontear os sentidos, mas cumpre-nos conservar sempre diante de nós o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Amontoai nesta vida todas as boas obras que puderdes, e os entendidos, pois, resplandecerão, como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, verso 3. O mais forte impulso do homem. A Bíblia apresenta à nossa vista as inescrutáveis riquezas e imortais tesouros do céu. O mais forte impulso do homem impele-o a buscar sua própria felicidade, e a Bíblia reconhece este desejo e nos mostra que todo o céu se unirá ao homem em seus empenhos de alcançar a verdadeira felicidade. Ela revela a condição sob a qual a paz de Cristo é concedida ao homem. Descreve um lar de eterna felicidade e fulgor, onde jamais se conhecerão lágrimas ou necessidade. O cristão goza a real felicidade. Se há alguém que devia ser continuamente agradecido, é o seguidor de Cristo. Se há alguém que frua felicidade real, mesmo nesta vida, é o fiel cristão.
Devemos ser o povo mais feliz da face da terra e não pedir perdão ao mundo por sermos cristãos. Amigo que nunca falha. Este é Jesus, a vida de toda graça, a vida de cada promessa, a vida de cada ordenança, a vida de cada bênção. Jesus é a realidade, a glória e fragrância, a própria vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Portanto, a estrada real construída para que nela andem os remidos não são desanimadoras trevas. Na verdade, solitária e penosa seria nossa peregrinação se não fosse Jesus. Não vos deixarei órfãos, diz ele. João 14, 18. Juntemos, pois, todas as promessas registradas, repitamo-las dia a dia e nelas meditemos na calada da noite e sejamos felizes. A felicidade não seguindo a própria vontade. Jesus quer que sejais felizes, mas não podeis ser seguindo a própria vontade e os impulsos do próprio coração. Nossas noções, nossas peculiaridades são inteiramente humanas e não devem ser satisfeitas ou tratadas complacentemente. O próprio eu precisa ser crucificado, não de quando em quando, mas a cada dia. E o físico, a mente e o espírito precisam subordinar-se à vontade de Deus. A glória de Deus, a perfeição do caráter, eis o que deve constituir o alvo, o desígnio de nossa vida. Os seguidores de Cristo precisam imitá-lo na disposição. Semelhante a Cristo. Eis a divisa, não ser como vosso pai ou vossa mãe, mas semelhante a Cristo, oculto em Cristo, revestido da justiça de Cristo, possuído do Espírito de Cristo. A felicidade egoísta é mal equilibrada. A felicidade que se busca por motivos egoístas, fora do caminho do dever, é volúvel, caprichosa e transitória. Dissipa-se, deixando na alma uma sensação de isolamento e pesar no serviço de Deus. Porém, há satisfação e alegria. O cristão não tem de andar por veredas incertas, não é abandonado a vãos desgostos e decepções. Ainda que não nos sejam dados os prazeres desta vida, podemos, não obstante, sentir-nos ditosos por esperar a vida por vir. O coração em paz com Deus. No alicerce da ruína de muitos lares reside a paixão da ostentação. Homens e mulheres planejam e tramam para conseguir meios para darem aos outros a impressão de serem mais ricos do que os vizinhos. Mas, embora possam ter êxito em sua luta desesperada, não são, na verdade, felizes. A verdadeira felicidade provém de um coração em paz com Deus. O amor traz felicidade. De um ponto de vista humano, o dinheiro é poder, mas do ponto de vista cristão, o amor é que é poder. Força intelectual e espiritual acham-se envolvidas neste princípio. O amor puro é de especial eficácia no fazer o bem, e não pode fazer nada senão o bem. Impede a discórdia e a miséria, e traz a mais real felicidade. A abastança é muitas vezes uma influência corruptora e destruidora. A força é forte em ferir, mas a verdade e a bondade são qualidades do amor puro. A regra áurea faz felicidade. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Mateus 7, verso 12. O Salvador ensinou este princípio para tornar feliz a humanidade e não infeliz, pois de nenhum outro modo pode vir a felicidade. Deus deseja que homens e mulheres vivam a vida mais elevada. Concede-lhes a bênção da vida, não meramente para os habilitar a conseguir a abastança, mas para aperfeiçoar suas faculdades superiores, mediante o realizar a obra que confiou à humanidade, a obra de dar busca às necessidades dos semelhantes e aliviá-las. O homem deve trabalhar não em favor de seu próprio egoísta interesse, mas do interesse de cada um dos que o cercam, abençoando os outros por sua influência e boas obras. Este propósito de Deus é exemplificado na vida de Cristo. Felicidade em fazer.
Não importa qual seja a nossa posição, nem quão limitadas sejam as nossas aptidões, temos uma obra a fazer para o Mestre. Nossas graças desenvolvem-se e amadurecem pelo exercício. Tendo a verdade de Deus a arder na alma, não podemos ficar ociosos. A felicidade que experimentaremos em agir compensará mesmo nesta vida cada esforço. Unicamente os que experimentaram a felicidade resultante do abnegado esforço no serviço de Cristo podem falar do assunto com a devida compreensão. É, na verdade, tão pura alegria, tão profunda, que a linguagem não a pode exprimir. Nossa felicidade, a felicidade dos outros. Cristo faz sua igreja um belo templo para Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, declarou, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, verso 20. Sua igreja é a corte de vida santa, repleta de variados dons e dotada do Espírito Santo. Apropriados deveres são designados pelo céu a cada membro da igreja na terra, e todos devem buscar sua felicidade na felicidade daqueles a quem ajudam e beneficiam. Beneficia o organismo todo. Se a mente é livre e feliz, por uma certeza de fazer o bem e um senso de satisfação por causar felicidade a outros, isto causa uma alegria que reagirá sobre todo o organismo, promovendo uma circulação mais livre do sangue e um avivamento de todo o corpo. A bênção do Senhor é um poder que cura, e os que são liberais em beneficiar outros receberão aquela maravilhosa bênção no coração e na vida. Os que seguem o caminho da sabedoria e santidade não serão molestados com vãos remorsos sobre horas desperdiçadas, tampouco serão perturbados com tristeza ou horror, como se dá com alguns, a menos que estejam empenhados em diversões vãs levianas. A felicidade ao alcance. O mundo está cheio de espíritos insatisfeitos, que passam por alto a felicidade e as bênçãos que se acham ao seu alcance e estão continuamente buscando a felicidade e satisfação que não possuem. Estão constantemente porfiando por algum bem esperado futuramente, maior do que o que possuem, e estão sempre num estado de decepção. Nutrem a incredulidade e a ingratidão, passando por alto as bênçãos que estão mesmo em seu caminho. As bênçãos comuns e diárias da vida são-lhes desprezíveis, tal como foi o maná aos filhos de Israel. As diversões excitam, mas resultam em depressão. As diversões excitam a mente, mas é certo seguir-se a depressão. O trabalho útil e o exercício físico terão sobre a mente uma influência sadia e fortalecerão os músculos, melhorarão a circulação e demonstrar-se-ão um poderoso agente na recuperação da saúde. Buscando a felicidade de maneira errada. Conselho a um jovem. 1 ano atrás trabalhamos no teu interesse. Foram-me mostrados teus perigos e estávamos ansiosos por salvar-te. Mas vemos que não tiveste forças para cumprir as resoluções ali feitas. Estou perturbada com este assunto. Quando em Battle Creek, em junho, foi-me de novo mostrado que não estavas fazendo nenhum progresso. E a razão era que não fizeste uma estrada limpa atrás de ti. Não aprecias a religião. Afasta-te de Deus e da justiça. Tens buscado a felicidade de maneira errada, em prazeres proibidos, e não tens coragem moral para confessar e abandonar teus pecados, para que possas encontrar misericórdia. Consciência limpa e aprovação de Deus versus paixões naturais e coração carnal. De que bens ele quereria privar-nos? Ele quereria privar-nos do privilégio de ceder às paixões naturais do coração carnal. Não podemos ficar zangados quando nos satisfazemos e, ao mesmo tempo, reter uma consciência limpa e a aprovação de Deus. Mas não estamos dispostos a renunciar a isso? Far-nos-á condescendência com as paixões corruptas mais felizes, um pouco que seja? É porque ela não o fará que nos são impostas restrições nesse sentido. Ficar zangados e cultivar um temperamento perverso nada acrescentará ao nosso contentamento. Não é para nossa felicidade seguirmos a liderança do coração natural.
e tornar-nos-emos melhores por condescender com ela? Não, ela lançará uma sombra sobre nossa família e uma mortalha sobre nossa felicidade. Ceder aos apetites naturais tão somente prejudicará a constituição e rasgará em pedaços o organismo. Por isso, Deus quer que restringamos o apetite, controlemos as paixões e mantenhamos em sujeição o homem todo. E Ele nos prometeu dar-nos força se nos empenharmos em sua obra. Promovem a saúde e longa vida. O ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Um espírito contente, animoso, é saúde para o corpo e força para a alma. O coração alegre serve de bom remédio. Provérbios 17, 22. A pessoa cuja mente é calma e satisfeita em Deus está no caminho da saúde. Resultado da obediência às leis físicas. Saúde, vida e felicidade são o resultado da obediência às leis físicas que governam nosso corpo. Se nossa vontade e nosso caminho estão de acordo com a vontade e o caminho de Deus, se fazemos o que agrada a nosso Criador, Ele guardará o organismo humano em boas condições e restaurará as faculdades morais, mentais e físicas em ordem para que Ele possa operar por nosso intermédio para a sua glória. Constantemente se manifesta em nosso corpo seu poder restaurador. Se cooperarmos com Ele nesta obra, saúde e felicidade, paz e utilidade serão os resultados certos. Saúde para os inválidos. Façam os inválidos alguma coisa, em vez de ocupar a mente com alguma simples brincadeira que os rebaixa em sua própria estima, levando-os a pensar que sua vida seja inútil. Conservai alerta a força da vontade, pois a vontade despertada e devidamente dirigida é poderoso calmante dos nervos. Os inválidos são muito mais felizes se se ativam, e sua restauração se efetua com mais facilidade. A vida no campo e a felicidade. Conselho a uma mãe. Certo, não estarias no campo inteiramente livre de aborrecimentos e perplexionantes cuidados, mas evitarias ali muitos males e fecharias a porta a uma avalanche de tentações que ameaçam suplantar a mente de vossos filhos. Eles precisam de ocupação e variedade. A monotonia de seu lar fá-los desassossegados e inquietos, e caíram no hábito de misturar-se com os viciados meninos da cidade, obtendo assim uma educação de rua. Viver no campo ser-dizia muito benéfico. Uma vida ativa, ao ar livre, desenvolveria saúde tanto da mente como do corpo. Deveriam ter um quintal para cultivar, onde encontrassem tanto entretenimento como trabalho útil. O cultivo de plantas e flores tende a melhorar o gosto e o discernimento, ao mesmo tempo que a convivência com as úteis e lindas criações de Deus tem influência enobrecedora sobre a mente, encaminhando-a ao Criador e Senhor de todos. Buscando nossos direitos. Os que amamos falarão ou agirão talvez inadvertidamente, o que nos poderá ferir muito fundo. Não era sua intenção fazer isto, mas Satanás amplia-lhes as palavras e atos em nossa mente, disparando assim um dardo de sua aljava para ferir-nos. Retesamo-nos para resistir àquele que julgamos nos ter ofendido, e assim fazendo, estimulamos as tentações do inimigo. Em vez de orar a Deus pedindo força para resistir a Satanás, permitimos que nossa felicidade seja prejudicada com tentar colocar-nos na defesa do que chamamos nossos direitos. Concedemos assim dupla vantagem ao adversário. Agimos em harmonia com nossos sentimentos ofendidos, e Satanás serve-se de nós como instrumentos para ferir e afligir aqueles que não nos pretendiam ofender. As exigências do marido podem às vezes parecer irrazoáveis à esposa, quando se ela calma e candidamente considerasse melhor o assunto, no melhor aspecto possível para ele, veria que ceder sua própria vontade e submeter-se ao juízo dele, mesmo que isto esteja em oposição aos seus sentimentos, poupá-los-ia ambos a desgostos e lhes traria grande vitória sobre as tentações de Satanás. Deus remove empecilhos à felicidade.
Deus busca a nossa verdadeira felicidade. Se qualquer coisa se acha no caminho dela, Ele vê que isto precisa primeiro ser removido. Ele impede nossos desígnios e nos decepciona as expectativas e nos leva por decepções e provas, a fim de revelar-nos a nós mesmos tais quais somos. O pecado é a causa de todos os nossos infortúnios. Se quisermos ter verdadeira paz de espírito e felicidade, o pecado precisa ser removido. Alguns não seriam felizes no céu. Poderiam aqueles cuja vida foi empregada em rebelião contra Deus ser subitamente transportados para o céu e testemunhar o estado elevado e santo de perfeição que ali sempre existe, estando toda a alma cheia de amor, todo o rosto irradiando alegria, ecoando em honra de Deus e do Cordeiro, uma arrebatadora música em acordes melodiosos, e fluindo da face daquele que se assenta sobre o trono, uma incessante torrente de luz sobre os remidos? Sim, poderiam aqueles cujo coração está repleto de ódio a Deus, a verdade e santidade, unir-se à multidão celestial e participar de seus cânticos de louvor? Poderiam suportar a glória de Deus e do Cordeiro? Não, absolutamente. Anos de graça lhes foram concedidos, a fim de que pudessem formar caracteres para o céu. Eles, porém, nunca exercitaram a mente no amor à pureza, nunca aprenderam a linguagem do céu e agora é demasiado tarde. Uma vida de rebeldia contra Deus incapacitou-os para o céu. A pureza, santidade e paz dali lhes seriam uma tortura. A glória de Deus seria um fogo consumidor. Almejariam fugir daquele santo lugar. Receberiam alegremente a destruição para que pudessem esconder-se da face daquele que morreu para os remir. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é espontânea da sua parte e justa e misericordiosa da parte de Deus. Vossa vida pode ser de alegria. Tenhamos todos nós confiança em Deus. Pressionai vosso caminho através das sombras que Satanás lança em vossa senda e segurai o braço de Jesus, o poderoso. Deixai que vosso caso descanse em suas mãos. Seja vossa oração: Senhor, apresento-te minha petição. Em ti ponho minha confiança e rogo a bênção que tu vejas que será para minha utilidade presente e futura e para o meu bem eterno. Ao vos erguerdes dos joelhos, crede. Quando o inimigo vier com suas trevas, cantai fé e falai fé, e vereis que cantastes e falastes vós mesmos até a luz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4, verso 4. Os que isto fazem têm uma vida de contentamento. Nenhuma palavra desagradável procede de seus lábios ou da atmosfera que lhes circunda a alma, pois não se julgam melhores que os outros. Escondei-vos em Jesus Cristo. Então, todo o tempo, a verdade de Deus vos estará habilitando para a vida futura e imortal. Tendo confiança no poderoso, vossa confiança não será por empréstimo, será propriedade vossa. Felicidade crescente, através da eternidade. Quando por meio de Jesus entramos no repouso, o céu começa aqui. Atendemos-lhe ao convite: vinde, aprendei de mim, e assim fazendo começamos a vida eterna. O céu é um incessante aproximar-se de Deus por intermédio de Cristo. Quanto mais tempo estivermos no céu da bem-aventurança, tanto mais e sempre mais de glória nos será manifestado, e quanto mais conhecermos a Deus, tanto mais intensa será nossa felicidade. Ao andarmos com Jesus nesta vida, podemos encher-nos de seu amor, satisfazer-nos de sua presença. Tudo quanto a natureza humana é capaz de suportar é nos dado receber aqui. Mas que é isso comparado ao porvir? Ali estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos
toda a lágrima. Apocalipse 7, versos de 15 a 17.